Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Conexão Podcast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. A verdade é que a primeira tinha que ser com ela, Constança Silva. Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio. Uma honra ter você aqui. Obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigada, Paulo. Claro que te ia levar a mal se tu não me convidasses, se eu não fosse a primeira, porque aquilo que nós temos passado juntas neste último ano, eu mereço ser a primeira neste podcast. Com certeza. E eu tenho sempre imensas coisas para contar. Como sabes, começo a falar, nunca mais me calo. Portanto, vê verdade. lá o que é que me vais perguntar. São muitas coisas. Gente, a Constança, ela é minha parceira. É quase que uma marida, né? É quase uma marida, porque a gente uma relação que nós temos uma relação, a gente está sempre juntas, a gente tem projetos juntas, a gente tem bastante treinamento juntas, então a gente tem um contato muito grande, por isso que ela foi aqui a primeira também a participar do primeiro episódio. E uma coisa que a gente estava aqui conversando, até antes de começar, é sobre a sua experiência recente de internacionalização, porque a Constança, ela é uma treinadora e uma vendedora. Você se considera mais hoje vendedora ou mais treinadora? Acho que as duas coisas estão ligadas. O que eu gosto mais é de treinar. Sim. O vender para mim é natural. E o treino é uma consequência disso depois. E está muito ligado uma coisa a outra. Sim, porque a Constança iniciou agora um processo de internacionalização, fez um treinamento a semana passada em Angola, e ela vai contar um pouquinho como é que foi isso. Mas o interessante é que essa empresa, a gente estava conversando isso, ela não tinha cultura de treinamento. E aí que entra o papel do vendedor-treinador. Sim. Porque muitas vezes, gente, a gente tem que vender a importância, ainda é assim. A gente tem que vender a importância do treinamento nas empresas, porque as pessoas ainda acham que treinamento é uma coisa mais técnica, é mais voltada a produto, é mais voltada a processos, e poucas empresas, né, têm essa história do treinamento comportamental. Como é que foi vender para essa empresa? Foi influenciar só. A única coisa que eu fiz foi enviar, portanto, são pessoas que eu conheço há muitos anos, eu já trabalhei nesta área de transportes durante mais de 15 anos e conheço bem a empresa e sabia que eles nunca tinham feito nenhum treinamento. E aquilo que eu fiz foi só enviar umas imagens das coisas que eu estou a fazer desde o princípio do ano, não é? De todos os treinos que eu já dei, das coisas em que participei, conferências, palestras, todas essas coisas e criei um pouco a curiosidade neles e de facto, portanto, acabaram por me fazer as perguntas e por quererem saber o que é que eu estava a fazer e o que é que era aquilo que eu às vezes punha no Instagram, as minhas pequenas histórias. E daí começamos a conversar e portanto daí também surgiu a ideia deles também, poderia ser interessante eu fazer lá uma coisa com os empregados. Fizemos uma reunião de avaliação de necessidades sem nenhum compromisso, percebeu-se que havia ali uma grande questão de comunicação, até porque os escritórios estão em espaços diferentes. Angola é grande, eles têm escritórios em Cabinda, Lubito, Luanda e Namibe, e que era importante fomentar mais comunicação entre a equipa, se calhar não mais, mas melhor comunicação entre a equipa, porque normal é as pessoas nunca se entendem, não é? Comunicação é sempre um calcanhar de Aquiles para as empresas, né? Eu acho que por mais que... Calcanhar de Aquiles a gente fala aqui também? Calcanhar de Aquiles, também se diz em Portugal. Sim. Então, porque por mais que as empresas elas se comuniquem bem, a comunicação sempre tem algumas arestas ali para ser melhorada, né? Sim, então é uma arestas. Demanda que a gente percebe muito nas empresas. Tem muitas arestas e foi muito interessante porque como participaram pessoas de vários níveis, não é? De vários níveis da estrutura. Primeiro, alguns deles referiram isto em voz alta, que era muito bom estarem ali os diretores presentes, porque há coisas que eles se calhar não verbalizam todos os dias e ali era um espaço seguro onde todos podiam falar e opinar. E também tenho que louvar que os diretores foram os primeiros a dar a mão à palmatória, nós dizemos, e em reconhecerem algumas falhas que têm, nomeadamente no campo da comunicação. Isso foi muito bem aceito por quem estava a participar. Aquilo eram 2 turmas, de manhã e à tarde, 16, foram 3 dias seguidos. Para mim foi um esforço que eu nunca tinha tido, nunca tinha feito uma espécie de uma imersão de estar 3 dias seguidos a falar de manhã e de tarde. Que vai muita energia, né? E vou dizer o que é que eu pensei. Eu coitadinha de mim, tenho que fazer isto. E depois de repente pensei logo, e os professores que fazem isto todos os dias? Pois é. Meu pai foi um professor, alunos, ele estava contando que em muitos dias ele dava 15 aulas por dia. É uma loucura. Eu agora percebo porque é que os meus amigos professores querem todos reformar, porque realmente
Isto é difícil, porque aquelas pessoas estavam motivadas, queriam participar, nunca tinham tido uma formação, acharam aquilo tudo diferente, estavam à espera de ter uma aula e não tiveram uma aula, são sessões muito participativas, não é? Com dinâmicas, com desafios, com testes, com concursos. E essa é a diferença, né? A gente conversou também sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa que o treinamento é só uma aula, e na verdade não. O treinamento, quando a gente fala da andragogia, que é o que a gente aplica nas empresas, que é a arte de ensinar os adultos, a gente não transfere só o conhecimento, a gente faz eles perceberem através da prática. E viverem o conhecimento. E aí que muda o jogo. Exatamente. Né? E foi muito engraçado ver tudo isso a funcionar. Eu já fiz isto várias vezes, mas aquela também é uma empresa que está no meu coração. Também trabalhei muitos anos em Angola e conheço bem aquelas pessoas, ou algumas delas, agora fiquei a conhecê-las todas razoavelmente bem. Consegui decorar os nomes todos, que foi fantástico. Isso é ótimo. Eu sou péssima nisso. Muito importante. Foi a experiência deste ano para mim, foi aquilo que eu viveu em Angola. E vou dizer que estava um bocado receosa, porque eu ia fazer aquilo, eu fui 15 dias, ia fazer aquilo na primeira semana, e eu já sei como é que é Angola, as coisas mudam, e portanto marquei 15 dias para ter tempo se alguma coisa, se fosse preciso mudar alguma coisa, e de facto foi, eu só fiz isto na segunda semana, estava um pouquinho ansiosa, na primeira semana estive a descansar com o meu irmão, no Namibe, passei, não sei o quê, fui à praia, aquelas coisas. E depois na segunda semana começou-se a avolumar aqui dentro algum nervosismo, porque eu sinto, que bom, e é bom, porque dá-me responsabilidade. Isso. E no momento em que entrei, sai tudo e sou eu, não é? Sou eu. E eu sei que eu vendo-me e as pessoas gostam de mim e relaciono-me rapidamente. E entra num estado de flow, né? Que é aquele Foi estado de concentração máxima, de presença, e isso muda tudo. Estado de servir. Eu estou ali para ajudar a mudar aquelas pessoas, para transmitir alguma coisa que fique, e vou dizer que foi até um bocado difícil, porque o meu irmão estava numa das turmas e ele é muito crítico. Nós somos muito torcistas, fazemos muito troço um do outro, e eu também queria ver qual é que era o feedback dele. E o feedback foi muito bom. Eu ri imenso com ele, porque eu vou só contar esta pequena história. Quando fizemos a roda das competências, o meu irmão descobriu que tinha que trabalhar a comunicação. Eu disse, mas porquê? Eu disse, porque eu estou aqui a falar há 15 anos e ninguém me entende, o problema deve ser meu. Pois é. E comunicação é isso, né? A gente acha mesmo, que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. O outro entende. Portanto, foi muito divertido. Olha, e houve uma grande gargalhada na sala, e ele é uma pessoa, é super humilde, não tem problema de reconhecer que tem coisas para melhorar, como nós todos. Foi muito interessante, foi uma grande experiência, estou muito grata por isso. Então volta um pouco no que nós estávamos a falar no começo, né? Eu perguntei para você se você se considerava mais treinador ou mais vendedor, e você falou que era ambos. Por quê? O treinador, assim como o vendedor, ele precisa servir. Ele tem que ter essa mentalidade do servir ao outro, né? Do ajudar. Sim. E muitas vezes o paradigma antigo do vendedor não era esse, não era ajudar. Era assim, eu vendo, eu ganho minha comissão e tá tudo certo. Então você vê que tem muito em comum o treinador e o vendedor, né? Porque a gente tem que servir, a gente tem que se conectar, a gente tem que ter empatia. Sim. E também é uma das coisas que você acabou de comentar, porque por exemplo, esse contrato com Angola, ele tem muito a ver com a confiança, com o relacionamento. Com o relacionamento que eu estabeleci durante 15 anos com as pessoas que lá estão, não é? E que, apesar de olharem para mim como uma comercial de transportes, e fiz muitas visitas com eles, não há muitos comerciais nessa empresa, é um negócio um bocado específico, e normalmente só os diretores e mais uma das pessoas é que vendem. É muito na base do relacionamento, mas pronto, fizeram-me essa confiança, porque o que eles, e eu já disse isto muitas vezes, o que me compram é a minha pessoa, a minha honestidade, a minha transparência, e eu tive possibilidade também de referir isso durante o treinamento. Quando as pessoas te compram a ti, depois compram qualquer coisa que tu queiras propor ou sugerir, não é? Desde que faça sentido, obviamente. A primeira coisa é a confiança, né? A primeira coisa é a confiança. Exatamente. É a confiança, e verem a paixão com que uma pessoa faz o trabalho, não é? Também é importante. Uma coisa é tu estás apaixonada e estás ali a dar a tua melhor, outra coisa é estás a debitar só algumas ideias para chegar ao fim e para te ir embora, não é? Portanto, e acho que se sente, quando eu trabalho, sente-se a paixão, como se sente também contigo. E eu acho que isso é uma coisa que fica. Aquela história, né? As pessoas, elas acabam se conectando
com você pelo aquilo que você acredita, não pelo que você fala. E aquilo que a gente acredita, ela transcende as nossas palavras. As pessoas sentem se a gente está ali realmente presente, querendo ajudar e querendo ali, fazendo aquilo com paixão. As pessoas sentem. Não dá para você enganar, né? Não podes enganar. Não tem como. E pronto, e isso também é o gozo que nós tiramos disto. Não é? Nós já comentamos as duas muitas vezes, quando os treinos que fazemos juntas, que até faríamos isto se pudéssemos sem receber dinheiro, porque realmente é a satisfação do resultado, não é? De ver o brilho nos olhos das pessoas quando terminam, das coisas que elas percebem sobre elas próprias, das decisões que tomam, das mudanças que querem implementar nelas mesmas, e por pouco que seja, eu acho que vale sempre a pena. Nem toda a gente está só para os mesmos níveis, mas toda a gente leva dali alguma coisa, e nem é preciso às vezes referir que também levas para o teu campo pessoal, e depois naturalmente eles percebem isso, não é? E aquilo foi uma grande prenda que a Neighbor deu àqueles funcionários, e foi engraçado porque houve outros funcionários no escritório que não foram chamados para participar, e eles sentiram, porque é que eu não fui selecionado? Porque é que eles também não me disseram a mim para ir? Porque também não podia ser toda a gente, não é? Sim. Mas um primeiro momento vai ter, o segundo, espero que haja terceiro. Outras oportunidades, se isto resultar, porque também já sabemos que isto é muito motivacional, as pessoas na primeira, segunda semana estão muito entusiasmadas e a pôr tudo em prática, e depois a rotina começa a tomar conta de nós, e se nós não estivermos atentos, volta tudo quase que à primeira forma. Eu gosto muito de dizer isso, que o treinamento ele não pode ser um evento, né? Não. Ele tem que ser um programa, ele tem que ser uma constância, ele não pode ser alguma coisa pontual. Uma constância com constância. Constância com constância, sem dúvida. E constância é uma das características mais importantes também do vendedor, né? Se a gente parar para pensar. Porque a pessoa que também... quando a gente vamos falar de vendas, né? O canal também tem muito a ver com vendas aqui. Eu falo muito sobre comportamento, sobre treinamento, mas sobre vendas também, que é uma das minhas maiores expertises. O vendedor que liga eventualmente, que faz um trabalho de follow-up pontualmente, ele não consegue ter resultados. E ele sempre fala, mas eu fiz isso e não consegui ter resultado. Na verdade, não é isso, né? É constância mesmo, né? Congruência. Não se deve desistir, não é? É manter, né? É como se fosse um treino num ginásio. Não tem como você ir um dia e achar que você vai ter resultado num dia, né? Você tem que... E assim como outros tipos de estudos também, a gente tem que ter sempre... manter, né, um ritmo. Claro. Então, eu acho que é isso que faz uma diferença também muito grande, né? E mesmo quando as pessoas não compram, mantê-las à nossa volta, não é? Eu faço isso muitas vezes e estabeleço relacionamentos e não vendi, mas se calhar não vendi isto, mas um dia vou vender outra coisa qualquer, não sei. E o que você acha que é o seu maior ponto mais forte como vendedora? Isso é sempre difícil de responder. Eu acho que é a vibração que eu transmito, se calhar a minha transparência, a honestidade e eu já disse isto também muitas vezes, eu não sou capaz de vender uma coisa que a pessoa não precise. Isso. E, portanto, acho que a pessoa sente o meu interesse e a minha vontade de ajudar, de ir ao encontro de qualquer necessidade que ela possa ter. E de fazer isto com calma, sem ficar ansiosa. Que isso é um paradigma também novo, né? Quer dizer, antes existia a história do vendedor bom vende qualquer coisa, e é mentira isso. Sim. Não, o vendedor bom vende aquilo que acredita. Claro. Né? E aquilo que a pessoa precisa. Isso, e é o que a pessoa precisa. E muitas vezes cruzamos com pessoas que não precisam. Exatamente. Então não adianta querer vender. Há que aceitar isso numa boa e partir para o seguinte. Sem ficar ali agarrada àquela coisa, não é? Então podemos dizer que sua maior qualidade como vendedora são os relacionamentos, a confiança que se transmite. Sem dúvida nenhuma. Eu sou uma mulher de relacionamentos. É isso aí. E como treinadora, qual que você acha que é a sua maior qualidade? Eu acho que ainda não tenho currículo para poder dizer qual é a minha maior qualidade. Não sei. Eu sei. Eu posso arriscar falar. Tu viste. Mas eu ainda não tenho... eu acho que sou entregue com paixão. Isso é uma qualidade. Portanto, faço as pessoas sentirem aquilo que eu estou a dizer. Sou espontânea e genuína naquilo que eu digo. Muitas vezes digo coisas que até nem penso a dizer. Mas ainda não consigo olhar para mim e não tenho horas ainda de voo suficientes para poder dizer qual é a minha maior qualidade. Mas hoje eu percebo que a sua maior qualidade é o estudo, é o interesse e a curiosidade. Porque isso você tem feito muito fortemente, esse ano principalmente, né? Ainda ontem fiz uma coisa... fora da caixa, porque realmente é isso, eu estudo e preparo-me e às vezes sai tudo ao contrário porque também sei bem ler a sala, não é? Porque faz parte isso, né? Ontem estive num treinamento engraçado, uma espécie, não é bem um treinamento, mas pudesse dizer que é quase um treinamento, e fiz um exercício muito giro sobre comunicação, que foi pedir à pessoa para vir para o meio da sala, e eram 17 ou 18 pessoas, e perguntar
qual foi a intenção dela quando se vestiu de manhã e o que é que os outros leem da vestimenta que a pessoa traz, porque vestir a forma é comunicação, é comunicação. E foi muito, muito engraçado. E eu nunca tinha feito isso. Mas saiu, porque, sei lá, foi aquilo que eu senti que fazia sentido na altura e foi super... As pessoas gostaram imenso, claro, e foi muito divertido também. Isso que é interessante também, a diversão, né? Você trabalhar se divertindo e as pessoas aprenderem se divertindo, tudo isso também faz muita diferença, né? E foi muito engraçado porque pronto, eu também sou específica na forma como visto quando vou para estas coisas, então estava cheio de cores e perguntei, o que é que eu transmito no meio da sala? E o que eles disseram, alegria, felicidade, energia, e era mesmo isso que eu queria transmitir àquelas pessoas que estavam a precisar dessa vibração. E depois pedi a cada um deles para vir ao meio e fiz o mesmo exercício com todos, e foi um sucesso. Bacana. Pronto, foi uma coisa inventada ali na altura que saiu. Porque quando você conecta com as participantes, parece que vem algumas ideias do nada ali, né? Como treinador também. Mas você tem que estar conectado em estado de presença. Esse é sempre o ponto, né? Então eu acho que esse que é uma qualidade. E não deves ter medo de arriscar e de confiar no teu gut feeling, no teu instinto, não é? Porque eu tenho um programa sempre que faço estas coisas, tenho um programa definido. E tem que planear. Não tenho medo de mudar. De fazer uma coisa diferente, porque estou a sentir que é o que a sala está a pedir. E pronto, acho que também leio bem a sala. Talvez seja esse também uma das suas grandes qualidades. Ainda estou a descobrir. Ainda vou descobrir imensas coisas. Bom, então já que é isso, vamos falar de futuro. O que você pensa? Quais são seus planos, Constança, com relação a treinamentos, com relação a vendas, com relação à vida? O que você pensa aí? Estamos chegando no final de 2024. Sim. Para mim foi um ano bom, foi um ano de muita aprendizagem, de muito treino, já de algumas horas de treinos entregues. E para mim futuro é sempre a gestão da minha vida / gestão do tempo. O equilíbrio. Amigo, o Cristian Barbosa, que diz isso, explica isso muito bem. E eu estou muito satisfeita porque eu meço, não é? O que é que faço, o tempo que fica para mim, o tempo para estudar, o tempo para me divertir, o tempo para estar na natureza, para caminhar, fazer os meus hobbies, o tempo para trabalhar, e acho que está tudo muito equilibrado. E é assim que eu quero continuar. Portanto, não trabalho em dezembro, não trabalho em agosto. A Constança veio com essas ideias esses dias. Paulo, olha só, eu estava aqui também não vou trabalhar 15 dias de março, que vou viajar. E a minha vida... É assim que eu quero. Ela falou pra mim assim, Paula, eu tava aqui planeando, vê se você concorda comigo da gente fazer uns negócios assim, não trabalhar uns 2 meses por... Falei, nossa, isso no Brasil a gente nunca pensou nisso. Mas você sabe que aqui na Europa é diferente. Aqui na Europa as pessoas vivem melhor. Ela tem mais qualidade de vida, né? Então, isso é uma outra questão também que eu queria até falar, porque é uma diferença que a gente tem do europeu pro americano, eu digo o americano sul-americano e o norte-americano. O europeu, ele já é mais ligado a hobbies, né? Naturalmente, não são todas as pessoas que têm. Inclusive, nos treinamentos aqui em Portugal, eu pergunto, quem já tem um hobby? Metade das pessoas falam que já tem. Você tem vários hobbies. Eu aqui já estou começando a ter alguns, mas no Brasil não é comum. Então, porque, aliás, hobbies é uma coisa de gente rica lá no Brasil. Então, assim, quais são os seus hobbies? Gente, eu trabalho, como assim eu tenho hobby? E a gente percebe, isso é uma coisa tão interessante, que à medida que você desenvolve os seus hobbies, ou o seu hobby, você é melhor no trabalho. Sim. Porque a produtividade, ela tem a ver com você distribuir todas as áreas da sua vida, que uma está totalmente interligada à outra, né? E isso já não é mais nem questionável. Claro. Se você tem uma válvula de escape à noite ou no final de semana, você acaba sendo melhor como treinadora, porque, por exemplo, isso que você estava a dizer do seu feeling. O seu feeling, ele é desenvolvido muitas vezes quando você está na natureza. Claro, não é só desenvolvido. Ou quando você tá a ler um livro, ou quando você está a fazer qualquer outra coisa. O feeling é da observação, não é? É aquilo que a consciência não processa logo, mas que está aqui, não é? Que dá um sinal e depois eu tenho que ser inteligente para ouvir e para transportar isso depois para aquilo que estou a fazer. Mas eu acho que isso tu já acabaste de responder, não é? De facto, é rico, é para os ricos. A Europa industrializou-se primeiro, não é? E, portanto... Aqui já percebemos, por causa do ritmo de trabalho que tivemos anteriormente, que é preciso uma pessoa equilibrar. Não é? Às tantas, na América do Sul, isso não aconteceu, ou vai ser um processo... A gente tem que aprender ainda com isso. Mas é importante. É muito importante. É muito importante. É a base de tudo, é a base do equilíbrio. Que e bom. ainda por cima, na fase em que eu estou, já estou com alguma idade, eu quero mesmo... Já trabalhei loucamente, não sei quantas horas por dia, agora já passei essa fase, agora quero outras coisas. E aquilo que eu vejo é que
os mais jovens aqui agora começam a querer chegar a esta fase de poderem não trabalhar em agosto e em dezembro, ou seja, é muito chique for, isso. que é muito chique, querem isto mais cedo. Eu vejo já pessoas que já dizem aos 45 já quero ter o meu negócio e não sei o quê, já quero não responder a ninguém e não ter patrão, não é? Poder dispor do meu tempo. E pronto, eu acho que isto é tudo uma evolução. Os tempos também estão a mudar. Também. É uma evolução, exatamente. É uma evolução. É isso que eu acho. Muito bom falar contigo, Constança. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa seus contatos aqui para as pessoas que estão a ver o podcast. A gente vai subir nas plataformas do YouTube, sim, etc. Sim. Deixa seu e-mail para quem quiser saber mais, enfim, sobre os seus treinamentos. Fala ali naquela câmera. O meu e-mail é constançapintodasilva@gmail.com e no Instagram estou como Constança P Silva. E Boa. pronto, quem me quiser contactar eu agradeço e estou sempre pronta para ajudar, para avaliar a necessidade e ver se realmente faz sentido na vossa empresa. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio.